E aí, pessoal, tudo bem? Professor Antônio trazendo aí a continuidade da videoaula de soldagem. Nessa videoaula, nós vamos falar então do arco elétrico, tá? Bom, pessoal, o que eu tenho para dizer para vocês é que nessa videoaula nós vamos falar das características térmicas e magnéticas do arco e das três fases que o arco elétrico apresenta durante o processo de soldagem. Então, a gente sabe que durante o processo de soldagem, estamos falando do processo de soldagem por fusão, né? Que nesse caso ele é bem lembrado no processo de soldagem por arco elétrico. Então, o arco elétrico apresenta três fases bem distintas. Então, a gente vai comentar sobre essas três fases e vamos fazer um apanhado geral também a respeito do arco elétrico. Tá? Então, vamos entender primeiro o que é o arco elétrico. Tá? O arco elétrico é a fonte de calor utilizada para derreter o material de base e o material de adição. Então, é através do arco elétrico que você consegue, né, depositar o material de adição que está no eletrodo dentro da junta, né, que vai ser soldado. Então, para isso, você precisa de uma energia muito intensa, tá, e localizada para que você consiga derreter esses materiais, né? E esses materiais têm que serem de propriedades similares, depois a gente vai falar disso, né? Então, o arco elétrico, ele é preferível no processo de soldagem, né? Arco elétrico, porque ele tem essa facilidade de controle, tá? Tanto do eletrodo quanto do material de base. Uma outra coisa que a gente pode falar também do arco elétrico é com relação ao baixo custo. Então, é um processo que não precisa de equipamentos muito sofisticados, né? Enfim, você não precisa comprar equipamentos aí que demandem muito investimento, tá? E apesar de ter o arco elétrico ter essas questões da fumaça, emissão de gases, a emissão iônica, né? A radiação que o processo emite, então ele é ainda considerável um nível tolerado de danos à saúde, né? Bom, pessoal, então ó, eu trouxe uma definição aí do arco elétrico lá do Marques e Bracarense, Mondenese e Bracarense, que é um livro aí de soldagem que eu gosto bastante, né? Uma turma lá da Universidade Federal de Minas Gerais. O que é o arco elétrico? Então, é uma descarga elétrica sustentada através de um gás ionizado a alta temperatura. Então, esse gás é, ele é conhecido por plasma. Então, é um estado da matéria onde você tem uma temperatura muito intensa nesse gás, e aí você vai gerar diversos elementos aí da matéria para transportar essa energia de soldagem. Bom, o que a gente pode falar é que o arco elétrico ele é a estrada por onde percorre os íons, né? Os cátodos, né? Através do cátodo ou através do ânodo. Né? Então, os elétrons são transportados através desse arco, que na verdade ele serve de passagem do metal de adição para o metal de base. Tá? Temos aqui então uma figura mostrando então precisamente o arco elétrico. Então nós temos ali a fonte de energia, a área de contato. Então a gente pode observar que não existe contato entre o eletrodo e a peça, tá? Então o gás, né, toda essa energia ela é transportada através desse gás ionizado de alta intensidade, né? E aí toda essa energia ela é concentrada num ponto só. Essa é a principal característica do processo de soldagem a arco elétrico. Então, essa energia concentrada vai gerar um calor muito intenso, e esse calor intenso vai fazer com que toda a peça e o metal de base sejam derretidas, né? Bom, pessoal, com relação às características térmicas desse processo, observe que todo o calor, quando ele é concentrado nessa região, ele vai causar algumas consequências indesejáveis, tá? Então, a soldagem arco-elétrica, apesar de ter essas vantagens aí que a gente acabou de citar, mas a principal consequência aqui é a diferença brusca de temperatura. Então, você vai ter uma região localizada com uma temperatura muito concentrada. E a gente já comentou isso lá nas aulas de materiais, que
quando você faz uma diferença de temperatura muito grande, você acaba causando dilatações, né, diferentes na peça. Então, isso vai ocasionar, pode ocasionar, aliás, trincas, né? Então, aí uma solução para isso é você diminuir essa diferença de temperatura brusca através de um pré-aquecimento. Aí você pode minimizar esses efeitos danosos aí, né? Bom, pessoal, então o arco elétrico, como a gente comentou lá no início da nossa videoaula, ele tem três fases. Podemos chamar de fases ou etapas do arco elétrico. Então, nós vamos ter a queda anódica, a queda na coluna de plasma e a queda catódica. Vou adiantar para vocês que a mais importante de todas é a queda catódica, tá? Apesar dela ter, podem observar aqui através do gráfico, ela ter a menor queda de tensão, tá? Então, vamos observar aqui, ó, pode ver pelo gráfico que a queda catódica é a que tem menor queda de tensão, a queda na coluna de plasma é a que tem a maior queda de tensão, e a queda anódica aqui volta a ter também a menor queda de tensão. Então, observem que pela figura, o eletrodo, né, no caso ali, que está mostrando, ele é o polo negativo, né? E o ânodo ali é o polo positivo. Então, esses dois polos, eles na verdade causam curto-circuito, e esse curto-circuito que é esse arco elétrico que a gente está falando, né? Bom, então na queda anódica, deixa eu ver se eu coloquei errado aqui. Coloquei errado, coloquei negativo ali, mas tudo bem, depois a gente conserta ali. Então, a queda anódica, ela é essencial para a continuidade do arco, tá, pessoal? Então, assim, ó, ela não é a responsável pela estabilidade do arco. Por quê? Porque ó, o ânodo, ele não emite íons positivos, tá? Então, tá aqui, ó, o ânodo, ele não emite íons positivos. Apesar dele ser positivo, mas ele não é o responsável pela emissão dos íons positivos. Então, ele vai, por ele não ter essa característica, ele vai causar a queda de tensão nessa região, tá? É na queda anódica que a gente tem a maior concentração de elétrons, tá? Então, depois a gente vai entrar mais a fundo disso, mas a concentração de elétrons, ela fica realmente na queda anódica. Pessoal, o que eu quero dizer é que se perguntarem alguma questão da Petrobras a respeito da queda anódica, ela não é a responsável pela estabilidade do arco. Ela é essencial, porque ela vai dar continuidade do arco elétrico, mas não é a essencial. A queda catódica é a que vocês têm que tomarem mais cuidado, porque ela que é responsável pela existência do arco. Então, ela que tem a maior quantidade de elétrons, cerca de 90% do arco é constituído ali de elétrons na queda catódica, e por isso que a queda catódica, que é, no caso aqui, o lado negativo, né, que eu coloquei errado ali, ela é a responsável para o arco ser estável. Então, assim, o que eu quero dizer, pessoal, é que se você quer manter o arco elétrico estável, né, se você quiser manter o arco elétrico estável, você tem que melhorar as condições, os parâmetros envolvidos à transferência de elétrons e íons, que está exatamente concentrada na queda catódica. E a queda de coluna, que é a queda de plasma, na verdade, é ela que compreende todo o volume do arco elétrico. Tá? Então, vocês podem observar ali pela figura que ela é constituída basicamente de partículas elementares, não partículas nem positivas nem negativas. Então, na região B aqui, onde nós temos a queda na coluna, ela é a região onde concentra a maior quantidade de partículas neutras. Tá? E na queda de coluna, ela está envolvida do gás de maior concentração de intensidade, que é o plasma. Então, esse plasma ele é constituído de todas as partículas elementares, né? E, de novo, venho reforçar que
a estabilidade do arco vai depender dessa quantidade de íons e elétrons que circulam nessa coluna de plasma. Ok? Bom, pessoal, o arco elétrico, como ele envolve cargas negativas e positivas, então ele possui características magnéticas. Então, o arco elétrico, como está dizendo ali, ele é um condutor gasoso, tá? Ele é um condutor de cargas elétricas, mas em formato de gás. Então, por isso que ele é sensível, muito sensível à influência de campos magnéticos próximos ao arco elétrico. Então, um fenômeno bastante cobrado aí nas provas, não só da Petrobras, mas de outras organizadoras, é a respeito do sopro magnético, que a gente vai falar isso nas próximas videoaulas, tá ok, pessoal? E as características térmicas? Pessoal, já que o arco elétrico é uma fonte geradora de calor através de um curto-circuito, então o arco elétrico ele vai ter características térmicas relacionadas com a energia Joule criada no processo. Então, para você estimar essa energia produzida, você vai usar essa pequena formulazinha aqui, onde você vai ter a queda de tensão multiplicada pela intensidade da corrente e o tempo de operação do processo. Então, a energia térmica aplicada no processo de arco elétrico é dada através dessa relação, tá? Pessoal, então, encontro vocês na próxima videoaula. Não deixem de deixar o comentário de vocês aí, tá? E acompanhem nós, estamos retornando aí, aos poucos, todas as videoaulas aí de todos os assuntos, tá bom, gente? Qualquer coisa, acessem o nosso site lá, ou deixem um comentário, ou podem me enviar um e-mail em vencereditorial@gmail.com, tá? Vejo vocês na próxima.